Cássio, queria a tua análise, tá? Dessa rodada, desse momento, e do quanto o Bahia vai resistindo ali na parte de cima da classificação. E sobre a partida, sobre essa classificação, o Bahia chegou à quarta vitória, ao quarto triunfo, ao quarto resultado positivo, da forma como você quiser, mas venceu pela quarta vez, jogando na Fonte Nova, sendo mandante, então larga com um mando de campo sendo algo muito importante, algo que não vinha sendo nos últimos anos, mas que vem cedo nessa campanha, e chegou a 7 rodadas consecutivas pontuando na primeira divisão. Porque o Bahia só tem uma derrota na estreia, naquele jogo contra o Internacional que ele perdeu de virada. Desde então, 5 vitórias e 2 empates, 4 vitórias em Salvador e uma vitória fora de casa, aquele ótimo resultado construído no Rio com aquela vitória no finzinho. E ainda se mantém pela segunda rodada. Você até descreveu o cenário junto ao Flamengo, Fred, mas é a segunda rodada, tá? Na rodada passada já tinha sido assim, Flamengo venceu, o Bahia venceu, agora o Flamengo venceu, jogou antes, né? O jogo do Flamengo com o Grêmio foi antes. O Bahia e Fortaleza encerraram a rodada, até encerraram mesmo, né? Porque Palmeiras e Vasco ainda acabou um pouquinho antes, se eu não me engano. Então, assim, o apito final lá em Salvador encerrou a 8ª rodada, que foi completa, foi uma rodada completa. Inclusive, da 7ª rodada para essa 8ª rodada, 3 dos 8 jogos adiados foram realizados. Então, aquela defasagem da classificação de 8 partidas caiu para 5. Ainda faltam muitos jogos dos gaúchos. O Grêmio, no fim de semana, vai jogar em casa e o jogo vai ser no Espírito Santo. O Internacional hoje jogou contra o São Paulo no Heriberto Rios. Na rodada, o Grêmio já tinha jogado, se bem que foi pela Libertadores, mas jogou no Couto Pereira. Enfim, os gaúchos de Porto Alegre, o Juventude está jogando no Alfredo Jaconi, mas os gaúchos de Porto Alegre estão saindo. E acaba ficando um pouco a parte dessa disputa, né? Porque seriam 2 potenciais candidatos. Sempre são times que brigam muito forte pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro, embora os times do Rio Grande do Sul ainda não tenham vencido a primeira divisão nos pontos corridos, mas os 2 já foram vice-campeões, já ficaram na terceira colocação, G4 várias vezes, enfim. Então eles ficam um pouco à parte, e o Bahia, nesse momento, faz um campeonato completamente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente infelizmente se acostumou a ver com o Bahia, né? Porque depois de tanto tempo, foram 20 anos assim, com campanhas bem de medianas para fracas do Bahia nessa primeira divisão, mas essa largada é uma largada muito positiva, como o Pedro sempre faz questão de frisar. Algumas rodadas que ele já dizia que era a melhor desde 86. Se o Bahia continua vencendo, então continua sendo a melhor nesses quase 40 anos. E no momento que você fala a briga do Bahia na parte de cima, isso vai ser uma briga ferrenha, sem dúvida nenhuma. E a briga do Bahia, pelo menos inicialmente, sempre foi pensar na disputa por uma vaga na Libertadores, e isso inclui, inclusive, a fase preliminar, a pré-Libertadores, que na verdade é Libertadores, mas é só que você começa numa preliminar ainda, antes da fase de grupos. E isso significa ser pelo menos G6, para não contar com outras situações, como ter um campeão da Copa do Brasil para abrir uma vaga, ou um campeão da Libertadores, ou da Sul-Americana, enfim, para que vire G7, G8 ou até G9. O G6, sem qualquer um desses cenários, garante pelo menos a vaga na Libertadores na preliminar. Então, considerando isso, o Bahia hoje, com 17 pontos, ele tem 4 pontos sobre o 7º lugar, que é o Cruzeiro. É uma rodada, já tem uma rodada de segurança, muito pouco, considerando que ainda faltam 30 rodadas, ou seja, faltam 90 pontos para serem disputados, mas é um nível de pontuação dentro de um cenário de muita competitividade. E isso inclui, inclusive, a vitória sobre o Fortaleza, na qual o Bahia não fez a sua melhor partida. O Scout, inclusive, se você entrar no Scout, qualquer aplicativo, entrar no Google, entrar no SofaScore, no aplicativo que você quiser, e ver o Scout da partida, você vai ver números bem favoráveis ao Fortaleza. Então, assim, 21-12 em finalizações para o Fortaleza. 6-3 em finalizações certas para o Fortaleza. Então, assim, teve... Agora, das do Bahia, embora tenha sido muito menores, mas o Bahia teve ótimas chances, como o Jean Lucas no primeiro tempo, cara a cara, bateu por cima. Depois que fez 1-0, tem uma outra com o Jean Lucas, depois tem uma outra chance com o Jean Lucas, ele fez o gol de cabeça, teve outra chance. Então, mas o Fortaleza também teve de machuca, a cobrança de falta do Lucero, que até achei estranho que a transmissão acabou não passando o replay, ficou o tempo todo mostrando lá o estádio todo, uma visão toda aberta, e eu fiquei até esperando a transmissão, até cansar e desliguei a televisão, porque eu queria ver se a bola
quanto ela raspou ali atrás, foi uma cobrança muito perigosa já aos 52 do segundo tempo. E o Fortaleza foi um time bem equilibrado e que não tinha perdido no campeonato, tá, Fred? É preciso pontuar isso. Então, o Bahia nessa campanha, essa campanha de 17 pontos, eu até vi hoje, que inclusive colocaram, essas tabelas bem interessantes, não era um FMI de alguma outra pessoa, Fred, que era dizendo que o FMI é uma coisa muito sua, dessa margem de pontos, e o cara fez uma tabela de pontos em situação difícil, certo? O cara era mais ou menos assim. E os times que tinham mais pontos assim nesse campeonato eram Bahia e Fortaleza, curiosamente, pelos adversários, considerando. E hoje eu acho que o Bahia continua nessa situação, porque o Bahia ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, ganhou do Botafogo fora, empatou com o Atlético Mineiro fora. Aí esse jogo de hoje tirou a invencibilidade do Fortaleza. Assim, o Bahia hoje ganhou do time que ainda não havia perdido no campeonato. Então é óbvio que o nível de dificuldade hoje já existia. Então foi mais um resultado construído dentro de um cenário no qual a pontuação, entre aspas, não é garantida. Como você pegar clubes que estão lá na rabeira da competição, onde você já, para quem quer, para quem briga lá em cima, onde você joga com já um nível de cobrança de se não ganhar, você perdeu o saque num jogo de tênis. Nesse caso, não era exatamente assim. Esse jogo hoje era muito batalhado. Então, essa vitória para continuar dando solidez a esse início de campanha do Bahia, e ainda é início de campanha, naturalmente, já está beirando 20%, mas continua sendo início. Foi muito importante e foi das mais difíceis que o Bahia teve. Que, por exemplo, até para encerrar essa primeira fala, o placar foi o mesmo de Bahia e Grêmio. 1-0, 1-0. Mas o jogo contra o Grêmio tinha sido muito mais tranquilo. Foi muito mais tranquilo. Futebol tem muito disso, né? Você pega o mesmo placar, parece que foi... Não, esse jogo de hoje foi extremamente difícil, enquanto do Grêmio 1-0 foi muito enganoso. E o de hoje, se fosse 1-1, era justo. Se fosse 1-0 para o Fortaleza, era justo. Assim, se fosse até 2-0, o Bahia teria sido justo também. Esse jogo foi muito imprevisível, mas foi alcançado mais uma vez por esse time do Bahia que tem um início que o torcedor do Bahia estava esperando há muito tempo. É isso, né? Cássio já fez uma análise aí bem completa, né, desse cenário. Era só a introdução, mas agora não tem mais volta. A gente ainda faria uma outra abertura, recomeçaria o programa, mas Cássio já partiu para o ataque e, de fato, não tem mais como a gente... Não teve abertura, não? Teve abertura, pô. Até esperei. Não, mas era só a introduçãozinha para a gente chamar, para ir retweetando, para o povo ir chegando, mas você já falou aí, pô. Como é, Cássio? Não me faça falar de novo, não. Não, vou falar não, vou fazer não. Tá? E aí, Iago, eu queria a tua visão, tá? Desse clássico. Daqui a pouco a gente vai ter Thiago Minhoca com a gente, né, que vai completar essa análise inicial. Mas, como o Cássio falou, foi um jogo duríssimo, com alguns momentos bem interessantes, inclusive um jogo franco, um jogo com chances para os dois lados. Eu achei que o Fortaleza fez uma ótima partida, controlou muito bem as ações do Bahia, correu riscos naturalmente, mas teve suas chances. Para quem estava jogando fora de casa, eu acho que o Fortaleza fez uma partida muito boa, com jogadores reservas, né, dentro da composição. Claro que Vojvoda roda muito time e é sempre um terreno instável a gente bater na tecla de quem é reserva, quem não é reserva, mas longe de ser um Fortaleza com aqueles 11, né, que compõem a força máxima mais utilizada. Mostrou força. Só que na hora que você mostra força, não faz o gol, o Bahia tem se mostrado muito sólido, muito competitivo, e a gente viu isso lá em Minas Gerais. Sempre no jogo. O Bahia sempre está no jogo. O Bahia sofre o gol do Atlético, continua no jogo, empata a partida. O Bahia sofreu diante de uma imposição do Fortaleza em parte significativa do jogo, em parte do segundo tempo, mas conseguiu construir uma jogada muito bem trabalhada, muito consciente, e que resultou no gol, né? Bela bola de Everton Ribeiro, tudo muito bem trabalhado, tudo consciente para que Jean Lucas
cabeceasse. Ele que tinha perdido a melhor chance, talvez, do Bahia no jogo, conseguisse fazer o gol. Né? Mais uma vitória por 1-0, mais um resultado na conta, mas é como o Cássio falou. Você não compara com o do Grêmio, por exemplo. Né? São roteiros completamente distintos. Se o Bahia dominou o Grêmio e venceu por 1-0, hoje o Bahia encontrou um grau de dificuldade considerável nesse clássico regional, mas soma 3 pontinhos aí fundamentais para a conta, né, Iago? Sem dúvida, Fred. Saudar você, saudar Cássio, os guerreiros da madrugada que estão aí no chat e o pessoal que vai ouvir esse programa como podcast. E eu acho que se desse para a gente resumir a partida do Bahia em uma palavra hoje, ela seria resiliência. Por quê? Porque num primeiro tempo em que o Vojvoda ele conseguiu ler muito bem como o Bahia joga contra seus adversários, especialmente dentro de casa, ele montou com o material humano que ele tem à disposição, porque a gente sabe que na cabeça dele ele tem 14, 15, 16 titulares e ele vai pensando essas peças para cada oportunidade. Ele decide que colocar um meio de campo mais sólido no primeiro tempo é a melhor alternativa. E aí o que ele faz? Ele monta uma linha com 3 volantes, colocando Pedro Augusto, o Ellison e o Hércules, e colocando só o Martins como um meia um pouco mais avançado, fazendo aquela função de ser o distribuidor de bolas que cabe ao Pochettino na maioria das partidas. E esse esquema no primeiro tempo faz com que o Bahia assim, não consiga controlar o jogo como está acostumado na Fonte Nova, impondo o seu ritmo, o seu meio de campo mais técnico. E aí é uma vitória que é muito difícil, porque para poder começar a buscá-la, o Rogério Ceni precisou reinventar um time durante o jogo. E aí, assim, o Bahia melhora muito a partir do momento em que ele mexe, coloca o Stupinhan e o Biel no ataque, e depois coloca o Carlos de Pena no lugar do Cauli, que fazia uma partida apagada. E aí, o Bahia ele começa a trabalhar mais a bola e conta com falhas da defesa do Fortaleza, que para mim são fundamentais para virar a chave e colocar o Bahia de vez no jogo, porque o Bahia vinha sendo muito bem controlado pelo Fortaleza, e aí, assim, nessa questão de controle, vinha muito encaixado, não vinha conseguindo gerar chances, e as chances que teve, perdeu. E aí, a partir desse momento, ele começa a gerar oportunidades e tem, assim, uma jogada que é muito bonita, porque a bola circula todo o campo, há uma troca intensa de passes, são muitos passes trocados, até a bola chegar para o Everton Ribeiro e o Jean Lucas cabecear. É uma vitória que é muito importante para o Bahia, tá? Porque, primeiro, segue na cola do líder, tá atrás do Flamengo apenas nos critérios de desempate, mas ainda mais importante, consegue transpor uma barreira que até o momento ninguém tinha conseguido. O Fortaleza, apesar dos muitos empates que tem na Série A, não havia sido vencido por ninguém. Tinha 3 vitórias e 4 empates em 7 jogos. Então, quebra essa invencibilidade do Fortaleza, segue na cola do líder, e eu acho que isso dá um ganho de moral. O time tem a sua autoestima aumentada, faz com que a torcida se sinta muito satisfeita, porque são 12 pontos em 12 conquistados. Salvo engano, é o único time que tem 100% de aproveitamento em casa na Série A. Então, assim, é um começo que é bastante impressionante do Bahia. Esse é o Bahia, eu acho que todo mundo esperava ver na temporada, com o investimento que teve na janela de transferência. Eu já estou começando a achar que está acima do que se esperava ver. Eu acho que o Atlético também tem 100%, mas é só um detalhe. Mas eu acho que Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Bahia já está acima. Ganhar todos os jogos em casa, mesmo você muito favorito, você não bota um cenário desse, não. Assim, você bota um empatezinho aqui até para balancear, dar uma veracidade. Eu acho que já está até, talvez, acho que está até acima do que se esperava para esse momento. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com o nosso Power BI, a gente vai tirar todas essas dúvidas, né, sobre mando de campo, quem está 100%, a gente vai trazer a análise completa do raio-x, mas pode continuar, Iago. E aí eu acho que, só para encerrar esse primeiro momento de análise, eu acho que esse bom momento na Série A é muito importante para dar uma resposta ao que a gente viu do Bahia nesses primeiros meses, porque todo mundo pensava que o Bahia ia conseguir conquistar o Campeonato Baiano, que era o grande favorito da Copa do Nordeste, e acabou que na hora H acabou refugando e não conseguiu título em nenhuma das duas competições.
Acho que essa Série A meio que justifica o investimento, e aí, justamente o argumento que eu estava traçando era o seguinte: esse Bahia que a gente vê hoje é mais próximo do que todo mundo imaginava. Eu acho que a sensação que a torcida ficou, o gosto meio amargo que ficou na boca dos insucessos na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, meio que passa com esse início tão arrasador da Série A. Então, acho que esse é o Bahia que todo mundo esperava ver e que, se a gente for parar em desempenho, como vocês me falaram, está até acima do que muita gente projetava. Isso eu não tenho dúvida, tá, Iago? A gente debateu isso. Claro que a forma com que o Bahia caiu nas duas competições que você citou, ela é uma forma dura, né? O Bahia perdeu o título estadual para o Vitória, dentro da Fonte Nova, com 100% da torcida a favor. É um contexto de título do Vitória que já debatemos aqui, inclusive com Cássio Cardoso, né, com Pedro Pereira. Eu não vejo. Cássio, tem até um vídeo de Cássio que circula aí no Instagram, dos podcasts que ele faz, e a gente debateu sobre isso aqui. Cássio, quando digo Cássio Cardoso, que ele fala, não, que o Bahia, a pressão, ele não tinha pressão pelo título baiano. E eu discordo dele, eu já citei isso aqui. Porque há uma diferença considerável de investimento, de poder financeiro, de qualidade embarcada no elenco entre Bahia e Vitória. Claro que o Bahia vem conquistando títulos, e o Vitória há 5 anos não chegava nem entre os 4. Mas na hora que chega, na hora que tem a final, com a rivalidade ali num ponto altíssimo, o Vitória numa condição clara de inferioridade financeira, de investimento, de desenvolvimento de elenco e de qualidade de elenco. O Vitória consegue o título do jeito que conseguiu. É lógico que foi duro para o Bahia. Vem a Copa do Nordeste, o Bahia faz uma campanha muito sólida, muito forte. Tá? Termina em primeiro lugar geral. Poderia até ter feito mais, mandou um time, terceiro, quarto time ali para enfrentar o Botafogo, né, em João Pessoa na última rodada. Sai com plena vantagem e, de novo, tem outra pancada dentro de casa. De novo a Fonte Nova lotada, de novo todo o clima possível, a busca pelo título, a busca para dar a esse projeto da SAF do City um título expressivo, que seria ali a Copa do Nordeste, e o Bahia é eliminado pelo CRB. Tá? Então são duas pancadas muito fortes na temporada, mas trouxemos aqui. Quando o Bahia vai para o jogo do CRB, esse contexto de Série A, de uma grande campanha, de estar numa co-liderança, ele já existia. Dividindo com o Atlético Paranaense, o Bahia já estava nesse contexto. O campeonato estava mais no início e o Bahia já tinha esse contexto. E a gente falava, por mais dolorido, por mais absurdo, por mais pesada que seja uma eventual queda na Copa do Nordeste, se ganhar o jogo seguinte na Série A, já retoma. E o empate contra o Atlético Mineiro é quase como uma vitória, né? Porque o empate contra o Atlético Mineiro, da forma que foi, em Belo Horizonte, saindo atrás, já foi uma prova de força muito consistente. Tá? Ainda mais mantendo, né, a pontuação de líder na rodada passada. Vem para esse jogo, enfrenta o campeão do Nordeste. Enfrenta o adversário que o Bahia deveria ter enfrentado se passasse do CRB. E consegue vencer o Fortaleza, tá? Repito o que foi dito por Cássio e por Iago, daqui a pouco o Minhoca traz a análise dele. O Bahia não engoliu o Fortaleza. O Bahia não fez um jogo de imposição contra o Fortaleza. O Bahia sequer foi melhor que o Fortaleza. E a gente pode até dizer que o Fortaleza dosou sua força máxima. E Minhoca traz essa análise daqui a pouco detalhando. Mas, repito a palavra trazida por Iago, resiliência. O Bahia teve resiliência, o Bahia jogou o jogo duro, o Bahia se manteve vivo no jogo, repetindo o que fez na Arena MRV quando também teve muita dificuldade.
Dessa vez a bola não entrou. Marcos Felipe fez uma grande partida. O Fortaleza pecou finalizações. O Bahia também tinha pecado em finalizações importantes. E quem está vivo no jogo sempre? Quem tem a capacidade de criação que o Bahia tem? Quem tem um dos melhores meios de campo do Brasil, como o Bahia tem? Se está vivo no jogo, se está sólido no jogo, se está com esses jogadores em campo, vai estar sempre perto de fazer um gol. E foi o que aconteceu, repito, na belíssima jogada, fria, bem trabalhada, bem construída, bela assistência e finalização de Everton Ribeiro para Jean Lucas. Então é isso. Um resultado que não foi do melhor time em campo, mas não podemos dizer que não foi merecido. Porque o Bahia construiu elementos necessários para resistir quando precisou resistir e para vencer quando foi possível vencer. Thiago Minhoca, tua visão desse Bahia 1, Fortaleza 0, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, Fred, o jogo de hoje, né, eu acho que até naquilo que as equipes tinham de opções, né, a gente está num período agora de Série A que vai afetar as equipes, né, vão ser maratona de jogos, então aquele que ganha não dá para ficar vibrando tanto, claro, o torcedor vibra na hora que ele quiser, né, mas eu digo, já tem jogo no final de semana, aquele que perde não pode ficar lamentando muito tempo, porque vão ser 9 rodadas, meio de semana, final de semana aí, emendado com ainda jogadores sendo cedidos às seleções. Então, no caso do Bahia, Arias, Tassiano, que estava suspenso da partida. No caso do Fortaleza, Kervin Kusevich, além das lesões de Marinho, do próprio Moisés, né, peças importantes que o Fortaleza poderia contar. Então, eu acho que foi um jogo que, digamos que aquilo que cada um tentou fazer, em termos de quem conseguiu implementar melhor as ideias daquilo que precisava fazer, o Fortaleza. Eu tinha citado mais cedo na rádio que a melhor maneira para você, no caso para o Fortaleza, né? A melhor maneira para você tentar evitar que o Bahia consiga se destacar com o seu meio de campo, que é a principal peça, né? Seria você povoar bem o meio de campo, né? O CRB conseguiu, o Vitória em alguns clássicos esse ano também conseguiu superar o Bahia até mesmo no meio de campo. Então, eu acho que a escolha inicial do Vojvoda foi o que foi determinante em boa parte da partida, né? Preencheu bem o meio de campo, colocou 2 volantes, o Elton juntamente com o Pochettino, colocou o Hércules jogando mais adiantado e deixando um pouco mais à direita ali o Martínez meio que revezando com o Hércules. Enquanto que o Bahia, de um outro lado, você tinha uma equipe que, vendo o que estava acontecendo na rodada, sabia que um resultado positivo poderia, né, dar ali a vice-liderança, e o contexto de que, obviamente, enquanto a partida ia rolando, o torcedor gostaria de ver a equipe próxima de fazer o gol. Só que eu acho que e aí eu não sei se você só quer uma expansão geral, eu já começo a adentrar no jogo, né? Que aí eu acho que... Pode adentrar, Minhoca, pode adentrar. Eu acho que o primeiro tempo, assim, ele mostrou bem aquilo que era uma anulação dentro de campo. Se você olha os primeiros 45 minutos, de fato não foi um jogo de muitas possibilidades. Até porque o Bahia muitas vezes não conseguia desenvolver seu jogo, né? Era basicamente travado ali no meio de campo, o Fortaleza recuperava muita bola. Só que eu acho que aí entrou um problema, analisando um pouco do lado do Fortaleza, o Fortaleza não tinha muito ímpeto objetivo. Então dava para ver que o Fortaleza trabalhava a bola, chegava na entrada da área, dava um passo para trás, queria dar mais um drible e tudo mais. O Bahia não, o Bahia ele tinha o ímpeto de ir para frente, mas aí, tipo, Everaldo sumido, Gilberto errando e tal. Então era meio que um jogo onde não tinha muitas oportunidades, mas na ideia de jogo, que naquilo que o Fortaleza se propôs, vamos deixar o meio de campo bem povoado para que o Bahia não consiga dominar a gente aqui na posse da bola. E isso deu certo. Acho que o que faltou para o Fortaleza, né, acabou causando essa falta de objetividade, apesar de que a melhor possibilidade do primeiro tempo é uma saída de bola do Tinga errado, a bola cai no pé do Everton Ribeiro, que aí a qualidade dele, né, deixou o Jean Lucas ali, que perde um gol inacreditável. Quando a gente vai para o segundo tempo, já deu para ver o quanto o Rogério Ceni estava muito incomodado com a equipe no primeiro tempo, já vem com as primeiras alterações, e o Bahia começa a ser mais
incisivo, e o quanto o Fortaleza, naquilo que eu estava mencionando, quando o Fortaleza tinha a bola, ele não era incisivo, ele não finalizava. Então, já teve uma chance ali com o Martínez, pegou uma sobra, chutou para fora. Então, o jogo no segundo tempo ele ficou muito mais agressivo, algo que no primeiro tempo era um jogo mais anulado de um lado, anulado de outro, né? Então, um tentando anular os ataques. E eu acho que com isso o jogo foi deixando possível para qualquer um dos lados. Acho até, como você bem falou, o Fortaleza conseguia ser mais organizado, e aí eu acho que entra um fator determinante para o lado negativo do Fortaleza, que proporciona, né, principalmente o Bahia, que já começava a melhorar no jogo, mas essas possibilidades que o Bahia teve de fato e que perde, passa muito na figura que eu considero que foi o primeiro fator desequilibrante da partida, que foi o zagueiro do Fortaleza, do Tite. O Tite já tinha perdido uma bola, né, que Estupinian ganha ali na jogada e acaba chutando para fora. O Tite fura uma jogada que Biel consegue ali escapar e botar uma bola na trave. E na outra possibilidade, ele já tinha perdido, aliás, minutos antes, uma disputa aérea com o Estupinian que cabeceou para fora. Na outra, Jean Lucas foi lá, cabeceou e fez gol. Então, naquele momento do segundo tempo... Como é? Mas tu considerou, eu vi, quando acontece um gol, o torcedor, acho normal, obviamente eu já devo ter feito isso 500 vezes na minha vida, não tenho problema nenhum em dizer, mas é normal você identificar, não estou dizendo que você está falando, não, estou dizendo, mas é que eu vi muitos torcedores de Fortaleza reclamando na hora que saiu o gol, o comportamento dos comentários. Quem está perto é eventualmente quem falhou. Eu vi um mérito tão grande de Jean Lucas naquele lance. Assim, a antecipação dele e a cabeçada, ela foi muito no cantinho. Ele desvia a bola, a bola passa ali entre João Ricardo, assim, num canto, assim, é muito, eu achei muito mais mérito. É porque, assim, como você está falando, talvez o acúmulo de situações em cima de Tite talvez provoque isso. Mas no lance do gol, eu não consigo achar que o gol saiu porque Tite falhou. Eu não achei isso nem... Não, mas não é nem você, como eu disse. Eu vi parte da torcida do Fortaleza. Eu achei que que foi muito mais mérito de Jean Lucas no lance. Eu acho que ele teve mérito, aliás, foi uma cabeçada perfeita. O que eu estou dizendo é que... Sem contar que é uma característica do jogador, tá? É assim, Jean Lucas, assim, o cara que... E é isso que eu vou falar para você. É uma característica do Tite não ganhar jogadas aéreas. Então a gente não está falando de um zagueiro que ganha 4 jogadas, nessa ele acabou cochilando e aí o jogador fez a movimentação perfeita e cabeceou o gol. Não, o Tite, em quase todos os jogos, ele permite. Eu já cito isso aqui da bola parada defensiva do Fortaleza desde o ano passado, que a zaga era Tite juntamente com o Brits. E o Tite não melhorou, né, nesse sentido. Ele não melhorou. Aliás, ele tem uma deficiência nessa bola. Por isso que eu citei. Acho que se brincar, piorou, Minhoca, esse ano. Minutos antes do gol, o Estupinian ganhou uma jogada aérea em que ele, e aí é que tá, se você for olhar, é porque nos melhores momentos não passa esse tipo de lance, até porque não foi uma cabeçada perigosa. Ele está na frente do Estupinian e ele não sobe. O Estupinian ainda ganha em cima dele. É um problema do Fortaleza ter um zagueiro que é estabanado ou que não passa essa segurança no jogo aéreo. Então, nesse sentido, eu acho que esse foi o primeiro fator determinante para que para que o placar fosse saísse. Claro que o Bahia também cometeu erros, tanto é que eu acho que a entrada da área do Bahia foi um problema e o Fortaleza às vezes até se aproveitava muito bem, alguns passes errados, e aí vou até terminar também para não esticar tanto. Eu acho que quando sai esse gol, aí o jogo passa a ter uma dinâmica mais de lá e cá. O Fortaleza teve chances, o Machuca perde um gol inacreditável, novamente numa falha da defesa do Bahia, e aí depois ficou naquela coisa de tentar, e o Bahia tentar no contra-ataque, né, para fazer ali o segundo gol. Então eu acho que o jogo se desenhou tudo para aquilo, e aí, para fechar mesmo. Eu acho que o Fortaleza fez o melhor jogo possível para tentar pontuar fora de casa, e até mesmo vencer. Mas aí vai dos jogadores individualmente dentro de campo, como um acabou cometendo falhas, o outro perdendo uma chance inacreditável, como foi o caso do Machuca, e no caso, o quanto o Bahia conseguiu, como você bem falou, a resiliência, mesmo de suportar um jogo que ele não estava tão bem assim, mas conseguir ser efetivo e aproveitar e ainda conseguir segurar exatamente a pressão final para garantir essa vitória e ficar na segunda colocação. É isso, tá? A gente já trouxe aqui as primeiras análises de cada um de nós, né? Eu participei, inclusive, Cássio, Iago, Minhoca, a gente já trouxe a nossa visão que
tem muitos elementos parecidos em relação a essa grande vitória, né, que o Bahia teve na Fonte Nova. Foi engraçado na transmissão. Esse jogo foi transmitido pela Globo apenas para Bahia e para o Ceará, né? O resto da grade da Globo, né? O resto do país tinha esperança assistiu. de que passasse para o Recife, sabia, Fred? Que a galera ia testar esse mercado. Eu dizia, ó, eu achava assim, eu disse, pô, já que é o jogo da rede, que o mapa todinho do Brasil tá lá, realmente só Ceará e Fortaleza colocaram esse jogo. Eu imaginei que por teste de rede, que existe teste, né? Teste de audiência, só para ver Existe. se era uma boa oportunidade, inclusive. Mas acabou sendo uma doce Palmeiras e Vasco inocência pra cá. sua, né? Como? Acabou sendo só uma doce inocência, né, Cássio? O país inteiro ficou com Palmeiras e Vasco, inclusive os estados do Nordeste, exceto Bahia e Ceará. Bahia e Ceará. E na transmissão do Sport TV, né, que foi a que a gente assistiu aqui, eu achei assim, a dificuldade dos caras, a luta para falar triunfo e não vitória. Eu acho que isso assim é uma bobagem. Com alguns anos aqui comentando o Bahia, eu percebo que, no fundo, os torcedores do Bahia nem se importam com isso. É muito mais uma. Eu Quase deixo falar uma piada. triunfo, mas se sai vitória também, não vou pedir desculpa. Assim, Eu já fiz esse esforço para ficar chamando de triunfo, mas eu larguei. Eu chamo agora de vitória sem nenhum problema, porque vários torcedores do Bahia aqui no chat já me disseram isso. Não, porra, pode chamar de vitória, isso aí é mais. Eu já me policiei mais também. Inclusive, tem vitória do Bahia na matéria. Eu acho que é uma resenha, eu acho que é uma ótima resenha, mas assim, não a ponto de. Me desculpe, eu falei vitória. Exatamente. Ficar corrigindo, trocando. Eu agora chamo de vitória, até quando eu repito, que quando a gente repete, como a gente vem do jornalismo impresso, a gente evita muito a repetição de palavras. Isso, né? É uma cultura de jornalismo impresso de não ficar falando a mesma palavra. Eu percebi que eu hoje ia mudar para triunfo e não mudei só para não parecer que eu estou tentando falar triunfo e não vitória. Mas isso é uma grande bobagem e eu acho que, assim como capital do Ceará, essas o estado no qual a capital é Fortaleza. Besteira danada. Mas enfim, tá? Foi só porque na transmissão realmente eu vi a galera patinando, falava e corrigia, falava e corrigia. E eu, como vários torcedores aqui, Léo, Serafim, Igor, né? Todo mundo dizendo, o Cláudio, quanto isso é uma besteira aí danada, e a turma não se incomoda realmente, tá? É a mesma coisa, eu acho que é a mesma coisa quando se falava o Vitória da Bahia. O torcedor do Vitória não gosta. Porque assim, Vitória é o Vitória. Não precisa dizer que é o Vitória da Bahia. Quando o cara fala Vitória, o cara confunde com o quê? Pô, o Vitória do Espírito Santo, o Vitória do Pará. Não, pô, o Vitória é o Vitória da Bahia, tá ligado? Não precisa dizer que é o Vitória da Bahia Então, eu acho que quando se fala isso, eu acho que se fala só para dizer que precisa dizer que é da Bahia, porque senão você não sabe que é o Vitória. Então, eu acho que isso é provocação também, tá ligado? Mas, enfim, é isso mesmo, tá? Esse programa aqui, como tá no nosso título, como vocês que estão assistindo já sabem, ele é um programa que tem duas faces. A análise do jogo, que a gente já está fazendo, e depois emendamos direto no raio-x da rodada, no raio-x dessa 8ª rodada da Série A, e que obviamente tem essa campanha do Bahia como destaque principal. Mas a gente vai seguir o roteiro tradicional do programa, que depois das análises individuais, das análises gerais, a gente vai para as análises individuais. A gente vai para as análises de cada jogador. O famoso campinho que a gente traz para a tela. E como o Bahia venceu, a gente abre as análises individuais com o Bahia. Tá? Iago hoje é o nosso escolhido, né, para trazer e para nos conduzir por essa análise dos jogadores do Bahia. Tá? Pedro Pereira, nesse momento, deve estar em algum lugar entre Madrid e Pequim. Tá? O homem tá aí. Se estiver em Pequim, tomou o café da manhã vendo o jogo. Exatamente. Se estiver em Pequim, tá tranquilo. Se estiver em Madrid, aí tá ferrado. Acordou algumas vezes nervoso durante a madrugada para saber quanto é que estava essa partida. Ou ficou acordado. Iago, o campo está na tela, tá?
E a gente vai posição por posição para trazer essa análise. E eu queria começar, obviamente, por Marcos Felipe, que fez uma grande partida. Mais uma, né? Não sei se você vai colocá-lo como melhor em campo. Existiram outras boas atuações, mas foi uma atuação de um goleiro que costuma oscilar. Não é um goleiro que tem uma regularidade em alto nível, apesar de fazer, sim, partidas em alto nível. Mas eu acho que hoje Marcos Felipe fica muito perto ali da nota máxima. Para mim, ele tem a nota máxima. Para mim, é muito bem. Assim. Ele é um jogador, como você bem disse, ele oscila, mas assim, ele tem feito boas partidas nessa Série A. Eu lembro de ter feito a final do Baiano e ter elogiado ele também. E eu acho que assim, hoje ele foi uma pedra fundamental para esse time do Bahia, especialmente nos momentos em que o Bahia estava tendo que saber sofrer. O que foi o saber sofrer do Bahia? Foi a questão de assim, ver o Fortaleza controlar o jogo, ver o Fortaleza deixar o jogo à sua maneira e ainda assim ter a capacidade de ainda encontrar chance de gol. E especialmente nos minutos finais, assim. Marcos Felipe ele faz 2 defesas muito boas, uma no chute do Pedro Lopes e outra, eu não me lembro quem finaliza agora. Então, tem também a cobrança de falta do Lucero, tal, que ele estava lá presente. Então, assim, eu acho que é uma partida que é muito sólida, é uma partida que dá uma confiança muito grande para a defesa e é um dos principais, se não o principal nome do time na vitória de hoje. Perfeito. Alguém discorda? Não, né? Marcos Felipe hoje aí parte com... É isso que eu ia dizer, não era só o muito bem, já era já com o selinho dourado, já largava assim, não tinha muito mistério não. Foi importante, salvou, tinha ido bem quando estava 0-0, salvou o empate, não deu nenhuma grande farrapada que desse... Na verdade, a zaga do Fortaleza que teve esse papel hoje, a zaga do Fortaleza, embora tenha Fortaleza jogado bem, mas bateu cabeça em algum momento. Zaga não, sistema defensivo Fortaleza, assim, os homens de trás ali, não exatamente só os zagueiros. E o Bahia não teve muito isso. E Marcos Felipe, dessa vez, eu acho que ele... E ainda contou um pouco com a sorte, porque a falta de Lucero ali, aos 52 de segundo tempo, embora ele tenha pulado, mas um pouquinho ali para o lado, eu acho que não chegava, não. Viu? Foi... Ali tirou um fino de jogo grande, tá? Assim, é um lance de jogo grande para terminar com a bola daquele jeito mesmo. Minhoca, na hora que Marcos Felipe já larga como escolhido o melhor em campo, é outra comprovação do que foi a dinâmica do jogo, né, Minhoca? Acho que mais... Acho até após o gol, né, feito, porque teve ali algumas defesas importantes e tal, mas acho até que porque essa do Machuca tem 2 visões, né, para se observar, né? Mas é a bola do jogo, né? Acaba sendo a bola do jogo, né? Porque eu acho ali que não é nem que ele fez um movimento complementar para fazer uma grande defesa. Ele faz aquilo que é possível. Eu acho que a finalização também acabou sendo bem ruim do Machuca, porque tinha muita opção ali para exercer. Mas sem sombra de dúvidas. Eu acho que eu colocaria ele como um segundo. Eu gostei até mais de... E aí já passando aí para Iago decidir... Para voltar, na verdade, né? Porque o peso maior hoje é de Iago. Eu gostei até de Gabriel Xavier mais, assim. Acho que ele foi... Teve uma que ele trava no tempo certo, assim. Uma chegada do Fortaleza pela direita. Gostei muito da partida do Gabriel Xavier. Por outro lado, eu já que é para ser o desempate, eu vou ficar com o Marcos Felipe mesmo, porque Gabriel Xavier, embora esse sim seja um dos grandes destaques, assim, de uma forma geral nessa campanha, é um destaque maior do que Marcos Felipe, mas Breno Lopes quase fez um gol em cima dele ali, onde ele tentou, ele deu um titubeado, Breno Lopes foi para a esquerda. Assim, Breno Lopes pegou um contra-ataque do Fortaleza, esperou chegar, não chegou ninguém, tem os 4 do Bahia, aí ele deu continuidade à jogada, já que não chegou ninguém, e foi para cima de Gabriel Xavier. Ele conseguiu finalizar essa bola. Essa bola ainda termina, inclusive, com a defesa de Marcos Felipe para escanteio. Então, eu acho que Marcos Felipe, por exemplo, foi uma figura mais segura do que Gabriel Xavier nesse jogo. E na jogada,
e na jogada do Machuca, ele passa também pelo Gabriel Xavier no lance. Também tem essa. Então, assim, eu gostei da partida dele, mas eu acho que esses dois lances fazem com que ele não consiga entrar no mesmo patamar que o Marcos Felipe. Isso, para que não disputa que se for o melhor do jogo. Assim. Então, para mim, assim, eu acho que ele jogou bem, certo? Junto com o Rezende, que eu acho que também fez uma boa partida, mas eu acho que os dois ficam com o verde menos aceso, o verde musgo. Acho que Gabriel Xavier foi o melhor entre os dois zagueiros, mas ainda assim essas duas farrapadinhas fazem com que ele não consiga a nota mais alta. Então, Iago, para você, Gabriel Xavier e Rezende, os dois ficam com o jogou bem, né? Jogou bem. Alan, quando tiver em condições de colocar aí, Alan nos passou aqui uma informação que está tendo alguns probleminhas, tá, com a internet dele, mas quando ele puder retomar, ele já está aí colocando o jogou bem, tanto para Gabriel Xavier quanto para Rezende. E aí, Iago, a gente vai para a posição que mais está sendo comentada no chat, tá? Porque a gente teve Serafim, a gente teve Rodrigo, a gente teve Levi, né, trazendo críticas duras à atuação de Gilberto, dizendo que Cicinho é titular, na ausência de Arias, né? E Levi Campos destaca que a distância de Arias para Gilberto é a de um elevador Lacerda, né? E coloca aí os dois jogadores, Arias que já seguiu para a Copa América, deixa esse probleminha aí na lateral direita, né? Porque Gilberto, pela voz do povo aqui no chat... Não era para ser, viu? Detalhe, não era para ser. Pela voz do povo aqui, Gilberto é um jogadorzinho caro. Eu estou dizendo, Gilberto não era para ser um grande problema. Veja só, eu nem estava vendo o chat da live, tá? Mas eu vou corroborar com a galera, assim. Eu acho que a partida de Gilberto hoje, e aí, assim, a gente tem que salientar que o Arias é um jogador de muito alto nível, né? Porque caso não fosse, não estaria jogando, estaria sendo convocado e deve brigar ali pela titularidade na seleção da Colômbia. É um jogador muito bom, que tem feito uma temporada muito boa pelo Bahia, um grande acerto de prospecção, tá? Do Grupo City, e que deixa, assim, uma lacuna muito grande, sem dúvida. Eu colocaria a partida do Gilberto hoje como jogou mal, tá? Porque o que era a função dele, né? O Gilberto é um lateral que tem uma característica mais ofensiva, tá? E aí, assim, quando o meio-campo do Bahia tá tão engessado, com uma marcação tão próxima, com os três volantes do Fortaleza e com o Martins, que também voltava para tentar encaixar nos volantes para evitar essa saída de bola mais fluida, os laterais precisam aparecer para que o time tenha um volume de jogo, uma imposição de jogo. E isso não aconteceu em momento nenhum no primeiro tempo, tá? Então, eu acho que ele fica devendo, certo? Especialmente em comparação ao titular. E aí, eu acho que o Cicinho, quando entrou um pouco melhor do que ele, mas eu não vou dar nota porque ele jogou muito pouco tempo, jogou menos de 10 minutos o Cicinho, mas acho que pelo menos ele tentou aparecer, tentou ajudar o Bahia a tentar puxar os contra-ataques, já que já ganhando por 1-0, o Polo meio que inverte, o Bahia tenta controlar um pouco mais o jogo, tenta ser mais vertical na hora de atacar. Eu acho que o Cicinho fez melhor essa função que o Gilberto. Vamos ver qual vai ser a postura do Rogério Ceni para ver quem é que ele vai colocar na próxima partida. Mas o Gilberto hoje fecha com um jogou mal, um laranjinha. Jogou mal para Gilberto, tá? Jogou mal para Gilberto. E já adiantando o Cicinho, como jogou muito pouco, apesar de ter jogado melhor do que o Gilberto, para mim fica sem nota. Sem nota, né? Não vai nem para o razoável, fica sem uma avaliação. Foram só 10 minutos, né? Então acho muito complicado fazer uma análise para um recorde tão pequeno. Mas deixa o registro que foi melhor do que o titular. Juba, que segue como único lateral esquerdo, né? A concorrência se encaminha para chegar na janela. Juba vai ter sua posição colocada em xeque, mas como é que foi a partida de Juba, Iago? Assim, eu particularmente acho que a partida de Juba hoje foi razoável. Eu acho que ele não ficou tão exposto, tá? Na questão do ataque. Tanto que, por exemplo,
o Fortaleza tentava descer mais pelo lado esquerdo do ataque, né? E aí, assim, aproveitar as costas de Gilberto. Mas Juba, particularmente nesse time do Bahia, ele não tem tido tanto espaço, que a gente se acostumou de ser um jogador ofensivo, que busca o ataque, que tenta chutar em gol. Mas ele tem mostrado, pelo menos hoje, demonstrou outra vertente, que é um cara que, assim, tenta fechar mais na primeira linha, tenta ser combativo e tenta evitar que a faixa em que ele esteja jogando se torne uma avenida. Então, assim, acho que ele foi razoável hoje, tá? Não é uma partida brilhante, não jogou bem, mas também não foi horrível. E quanto ao substituto, o jogador é o Iago, que vem do Augsburg. E acho que, teoricamente, ele chega para ser titular, tá? Acho que é um jogador que tem uma faceta mais equilibrada, tem muito a acrescentar nesse time do Bahia quando encaixar a partir da janela. Vamos para a dupla de volantes. A dupla de volantes, eu acho que a partida deles fica muito condicionada à questão do encaixe do meio-campo do Fortaleza. Eu, particularmente, assim, entre os dois, eu acho que o Jean Lucas, ele conseguiu, na característica dele, aparecer mais para o jogo. Porque é um jogador que tem mais essa questão da explosão, de chegar na área e de tentar finalizar. Hoje, o Caio Alexandre, ele não conseguiu ser o melhor Caio Alexandre, que é aquele cara que recebe a bola, olha, mapeia o campo e tenta distribuir da maneira mais eficiente possível. Então, hoje eu deixaria o Caio Alexandre com um amarelo. Eu acho que o Jean Lucas, ele jogou bem, assim, dentro das possibilidades dele. A nota poderia ser maior por ele ter sido decisivo, por ter sido o cara que venceu o jogo, porque, querendo ou não, o gol dele é o que dá os 3 pontos ao Bahia, mas eu acho que essa questão de ter perdido 2 chances muito claras é um diagnóstico importante. E, assim, não dá para colocar ele, por exemplo, no nível do Marcos Felipe, que foi o cara que foi decisivo em todas as vezes que ele foi acionado. O Jean Lucas não, ele apareceu bem algumas vezes, foi muito eficiente nos passes, foi um cara que invadiu a área 3 vezes para tentar fazer o gol. No lance do gol, inclusive, vocês falaram que não viram falha do Tite. Eu, particularmente, acho que o Tite falhou, porque o Jean Lucas, eu acho que antecipa com muita facilidade. Eu acho que um zagueiro experiente como o Tite não pode deixar que um jogador antecipe com aquela facilidade. Não tem facilidade, não, viu, Iago? Deixar aqui meu voto de protesto. Não tem facilidade nenhuma no lance ali, na minha opinião. Eu achei que poderia ter sido mais difícil. Ele poderia ter apresentado maior resistência. Mas aí eu acho que o Jean Lucas fica com um jogou bem. Só um detalhe que você está trazendo de Jean Lucas. Eu acho que como o Jean Lucas jogou bem, Dado só faz coisa assim, foi muito acionado. 50 passes, com um índice de aproveitamento de 76%, 3 chances de gol, 2 delas cara a cara com a bola, recebendo a bola, e outra ele se antecipando para escorar de cabeça. Assim, em relação aos passes, assim, ele é acionado, poderia até ter sido até um pouquinho mais pela posição dele, mas sendo um volante e ter as 3 melhores chances do Bahia dentro da área, mostra, assim, uma característica, assim, dentro de um jogo duro como esse, ele conseguir ter mais ações ofensivas do que Estupian, do que Everaldo, os 2 atacantes que jogaram, do que outros meias ofensivos que poderiam ter participado, mostra, assim, um poder de fogo muito grande que ele teve no jogo hoje. Eu nunca vou esquecer que a gente falava assim, de reclamar daquele volante. Pô, o cara aparece lá e sempre falava muito. Fred, até para ser justo, lá em 2011, 2012, todo mundo pegava do pé de Richelli, que ele perdia muito gol. Lá no começo do esporte, esse bicho falava. Mas aparece, porra. Aí com o tempo você vai aprender. Porra, difícil é aparecer. Muito mais. A coisa mais difícil é o cara ser isso. Mesmo quando ele está ali, uma hora o cara começa a marcar. Querendo ou não, hoje foi 33% de aproveitamento e decidiu a partida. O mais difícil é o cara ter senso de colocação, se antecipar um zagueiro, ter entendimento do jogo para saber que o passe vai sair por ali e ele conseguir aquele caminho. Então, assim, isso é muito importante. Pô. E ter um volante, como é o caso de Jean Lucas, que não foi barato. Ele está, inclusive, jogando pelo preço que ele é. Ele não tem surpresa nenhuma. O menino foi caro.
Então, é muito importante num time que quer fazer o que o Bahia está fazendo, que tem um jogador, um volante que apareça num dia que o atacante não aparece, que os atacantes não aparecem, que você tem um volante que consiga ter uma característica dessa. Então, realmente, assim, ele foi decidiu a partida, mas também o fato de ter, nas ações ofensivas que o Bahia teve, ele estava sempre entre elas, mostra que ele foi, sim, um dos melhores do jogo. E aí, Cássio, só para complementar a análise sobre o Jean Lucas, é o vice-artilheiro do time na temporada. São 7 gols, tá atrás só do Tassiano, que tem 9. Então, assim, é um cara quando o Bahia trouxe, esperava-se isso, tá? Assim, esse viés goleador dele, assim, era meio que esperado que, em algum momento, que ele teria isso. E que bom que ele tá conseguindo entregar. Iago, vamos então para a parte mais ofensiva do time, tá? E a gente tem Everton Ribeiro, um jogador que foi decisivo quando o Jean Lucas errou e quando o Jean Lucas acertou, né? Pois Foi passe de Everton Ribeiro, exatamente. Exatamente. Ele impressionante. deixou o Jean Lucas em condição de gol aí nos melhores momentos do Bahia. O Everton Ribeiro era uma certeza, né? Quando o Bahia trouxe. Era um jogador que a gente sabia que ia subir o nível do que o Bahia vinha apresentando. E ele, junto com os outros reforços, a gente sabia que na hora que encaixasse, ia apresentar um futebol assim muito interessante de assistir. Eu acho que o Everton Ribeiro hoje ele fica com um jogou bem, tá? Apesar de ter sido entrado ali naquele setor do meio campo que foi construído para ser anulado, que o Vojvoda construiu para anular, eu acho que o Everton Ribeiro, assim, nas vezes em que ele recebeu a bola, ele foi a peça do setor ofensivo, pelo menos no primeiro tempo, mais lúcida em campo. Ele tentou distribuir a bola, ele achou o Jean Lucas 2 vezes, numa ele perdeu e na outra ele fez. Era um cara que, assim, tentava orquestrar o time para fazer com que o time chegasse mais à frente, tentasse construir as jogadas mesmo quando estava sendo controlado, pressionado pelo Fortaleza. Então, acho que ele fez uma partida interessante. Eu coloco como jogou bem. E o Iago Felipe, assim, acho que a principal questão do Iago Felipe no jogo, substituto do Everton Ribeiro, foi muito mais a confusão dele com o Brits ali nos minutos finais do que por bola jogada mesmo. Assim, também jogou pouco, tá? E aí eu deixaria ele também sem nota. Já do outro lado, a gente tem o Cauli e o Carlos de Pena. Hoje eu achei que o Cauli ele teve uma partida muito apagada, muito pouco participativo, envolvido pela marcação e sem conseguir apresentar o futebol que a gente estava meio que quase que acostumado ao Cauli que a gente viu no ano passado e que estava desempenhando um futebol muito, muito bom, muito agressivo, vistoso até nesses primeiros jogos do primeiro semestre. Então hoje o Cauli vai com um jogo mal. E o Carlos de Pena, o substituto dele, eu particularmente gostei da alteração. Achei que o Carlos de Pena é um jogador que é aquele motorzinho, né? Tanto que, por exemplo, no Internacional ele jogou de meia, jogou de lateral esquerdo, jogou de volante. É um cara que se entrega muito pro time. E hoje, quando ele entrou, eu senti que o setor ofensivo do Bahia meio que destravou. Ele passou a se tornar uma opção e aí fazer com que o time jogasse um pouco mais, tá? Então, acho que o Carlos de Pena hoje ele vai com um jogou bem. Ademir e Everaldo. Já pode trazer todo o ataque, depois Stupinan, que entrou também, Biel. Pode fazer a análise toda do setor ofensivo. A partida de Ademir e de Everaldo hoje, para mim, foi muito, muito abaixo do esperado. Eu acho que os dois, para mim, foram os piores em campo, tá? Pelo lado do Bahia. Acho que os dois foram muito mal, assim, pouco acionados, pouco participativos. A prova disso é que, insatisfeito com a postura do seu time, o Rogério Ceni, mesmo vendo que o Fortaleza tinha sido construído para anular o ponto mais forte do Bahia, que é o meio-campo, as duas primeiras peças que ele saca são justamente os dois jogadores de ataque. Porque, o Everaldo ele não conseguia vencer as disputas contra a defesa do Fortaleza, e aí por isso não conseguia ser o cara para fazer o pivô para que os meias se apresentassem. E o Ademir, que deveria ser a válvula de escape do ataque, ele não conseguia construir e tinha muito problema na hora de dar um passe, na hora de tomar uma decisão. Então, eu acho que, inclusive, parte da melhora do Bahia no jogo passa fundamentalmente pelas duas substituições. Inclusive, na matéria do jogo, eu coloco que, assim,
O ponto de virada é justamente quando há essas duas trocas, tá? E aí, assim, Everaldo e Ademir eu coloco como os dois como vermelho, certo? Como jogou mal. Eu acho que Biel entrou bem, assim, dando dinâmica ao time, sendo a válvula de escape, tentando dar Entrou bem, velocidade. acertou a trave, exigiu outra boa defesa de João Ricardo, entrou bem. E Estupinhan é o cara que, assim, é o centroavante brigador, né? É o cara que, na imposição física, ele incomoda sempre os defensores. Tanto que foi assim, por exemplo, que ele força a falha do Tite e quase faz o gol. Briga muito entre os zagueiros, não dá conforto, não deixa com que a saída de bola da linha de defesa seja tranquila. E isso que, por exemplo, a saída de bola é a melhor qualidade do Tite, ele não conseguiu fazer tão bem depois que o Estupinhan entra. Então, assim, para colocar entre os dois, eu acho que o Biel jogou melhor que o Estupinhan. Então, eu colocaria um verde claro para o Biel e colocaria um amarelo quase verde de jogou bem para o Estupinhan. Não vou deixar o verde por causa do gol perdido. Iago, antes da gente trazer análise de Rogério Ceni, a gente pode escolher um segundo e um terceiro melhor em campo, se você quiser, não é uma obrigação, tá? Se você achar que alguém se destacou para ser o segundo, para ser o terceiro, você traz. Se você acha que não, que Marcos Felipe é o destaque único, é uma escolha sua, tá? Eu colocaria o Jean Lucas como o segundo, tá? Muito importante a função que ele faz de ser o motorzinho, ser o box-to-box, né? A história que virou moda dos últimos anos, do cara defender a própria área e atacar a área adversária, ser sempre uma opção fácil para ser encontrado, para receber um passe e tentar distribuir a bola. E o meu terceiro nome, eu fico muito em dúvida entre o Everton Felipe e o Gabriel Xavier, tá? Hoje, eu particularmente prefiro a partida do Everton, porque eu acho que a lucidez dele fez com que o jogo do Bahia destravasse em alguns momentos. E ele faz uma assistência assim que é espetacular para o gol do Jean Lucas. Então, eu acho que ele fica com a medalhinha de bronze. E o professor Rogério Ceni? O professor Rogério Ceni, ele sofreu no primeiro tempo, porque assim, ele basicamente colocou o que ele tinha de melhor em campo e encontrou do outro lado um time que veio moldado para tentar neutralizar os pontos fortes da sua equipe, tá? Mas eu acho que as leituras dele no intervalo e até mesmo durante o jogo, eu acho que foram muito boas. Ele conseguiu enxergar que mesmo o meio-campo sendo neutralizado pela linha de 3 volantes do Fortaleza, que se ele trocasse a dupla de ataque, o jogo poderia fluir um pouco melhor. E foi o que aconteceu. Ele enxerga que o Cauli não faz uma boa partida, coloca o Depena e o time melhora. Então, assim, o Bahia ele foi melhorando progressivamente a partir das mudanças do Rogério Ceni. Então, acho que fica um verde musgo para o professor, pela questão da análise e da leitura dele durante a partida. Não colocaria muito bem, porque eu acho que para a gente colocar que um treinador foi muito bem em detrimento do outro, necessariamente o Bahia teria que ter sido superior ao Fortaleza, coisa que eu não vi durante a partida. Concordo com a leitura de Iago. Inclusive, assim, o resultado, obviamente, pesa para esse verde musgo, porque tivesse terminado 0-0, não teria verde musgo nenhum ainda, porque você teria sido um 0-0 onde o Bahia foi pressionado, mas na hora que o resultado acontece, com a insistência das mudanças, procurando vencer, embora com peças que já estavam em campo, no fim das contas, né? Assim, o gol acaba saindo com jeito que já estava em campo, mas aquele volume, aquela melhora do Bahia naquele momento já tinha acontecido a partir das mudanças, então tem sim um dedo técnico naquele momento, mas até chegar naquele momento, ele não era o melhor técnico na noite. Era a Vojvoda que, mesmo com todas as mudanças, conseguia ter um jogo tranquilo. Em determinado momento no Premier, o comentarista chegou a dizer, e eu não discordei, que o Fortaleza estava com o jogo na mão. E, obviamente, no sentido de não era. Eu não vi de forma tão clara assim, mas no sentido de que estava muito controlado. O Bahia conseguiu escapar, mas para cada escapada do Bahia, o Fortaleza ele conseguia se recompor rapidamente, criar uma ou duas situações.
A ponto de o Bahia já ficar até assim para ver se para atacar. Então o Fortaleza tinha um certo. Estava confortável jogando. Mas essas mudanças naquela faixa do segundo tempo, o Bahia conseguiu criar um volume de jogo e criou a vantagem, e aí obviamente, tirou o Fortaleza da zona de conforto, tanto que depois do 1-0, o Bahia teve boa chance de fazer o 2-0. Depois do 1-0, o jogo ficou um jogo, um laicar muito, muito forte, né? Ficou um jogo franco, um jogo de muitas chances, um jogo. Foi a saída do Fortaleza da zona de conforto. Isso, né? O jogo flertou o tempo todo, do 1-1 para o 2-0, né? Foi muito intenso, né, o que se viu ali na reta final. Minhoca, vamos para análise do Fortaleza, para análise individual do Fortaleza. Que, repito, na avaliação do que a gente trouxe até aqui, geral, a avaliação foi positiva. Vamos ver, jogador por jogador, dentro de campo, se essa impressão se mantém, tá? Ou se quando a gente vai para a lupa, os problemas vão aparecendo de forma mais clara, né? Começando com o João Ricardo, a gente vai posição por posição. Você gosta desse modelo? E João Ricardo fez uma partida boa, né? Foi um dos elementos seguros aí do Fortaleza. Foi bem, até porque o Bahia teve suas oportunidades, ele chegou a trabalhar bem, claro, no lance do gol, uma cabeçada ali, a queima-roupa no canto, não deu tempo de reação para ele. Tem sido, para mim, o melhor jogador do Fortaleza nessa Série A, boa parte. E aí, até já pode colocar verde para ele, né? Jogou bem, assim, porque eu acho que ele. Até das vezes que a bola foi recuada para ele, eu senti ele até seguro quanto a isso. Ele não costuma passar muita segurança, que era um ponto que eu ia destacar. Hoje o João Ricardo não foi a principal figura do jogo, que em vários jogos dessa Série A ele foi, entendeu? Então, contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, enfim, várias partidas do João Ricardo era meio que a salvação. E hoje ele fez um bom jogo. Acho que até merece aí esse jogou bem. Já indo para a dupla de zaga, eu acho que o Brits também pode colocar um jogou bem para ele. Eu gostei muito da maneira como o Brits ele comete uma saída de bola errada no primeiro tempo. Eu acho que foi o erro mais imperdoável dele durante a partida, mas em vários embates, assim, ganhando jogadas, conseguindo sair bem com a bola em determinados momentos. Então, para mim, dos zagueiros foi o que conseguiu apresentar o melhor futebol, e eu acho que é uma peça muito importante hoje para o Vojvoda no esquema dele para qualquer situação. Para qualquer situação, eu acho que o Brits, no sistema defensivo, ele é encaixável, né? Porque joga nas duas laterais e qualquer lado da zaga. É um coringa quase, né? Assim, é o jogador, e tem muita entrega, né? O jogador, acho que até deu uma melhorada nessa questão também disciplinar, mas sempre tem que ficar aí sobre aviso. Tite aí não tem o que falar, né? Vermelho mesmo, muito mal, porque ele já poderia ter sido responsável direto por ter tomado um gol antes, né? Teve um torcedor do Fortaleza aqui no chat que, quando a gente começou a analisar o Bahia, ele perguntou: cadê Tite? Deveria estar do lado do Bahia, né? Ele ficou. Porque se houve uma lei do ex, assim, Tite foi bem responsável. Essa jogada que o Stupinian recupera a bola dele, ele tinha muito tempo para escolher a jogada, assim, sabe? Não é que a bola veio em cima dele, o Stupinian roubou e tudo mais. Ele dominou a bola, ele demorou a soltar, ele tentou girar, ele perde a bola e aí é um zagueiro lento, né? Então, a jogada que a bola passa para ele fura a jogada e Biel recebe ali com tranquilidade, é inadmissível. Eu acho que o Vojvoda tem que tirá-lo. Não dá para, nesse momento, a minha avaliação, apesar de ser atrás do Tinga, né, o capitão da equipe, eu acho que para esse contexto aí ele deveria perder essa titularidade. Já há um bom tempo que não vem jogando bem. Tinga, para mim, jogou bem também. Pode colocar. Acho que foi até a partida, talvez, do ano do Tinga que eu senti mais firmeza dele, defensiva, construção. Tinga, até mesmo quando ele consegue fazer um jogo bom, às vezes ele comete falha. Hoje eu senti o Tinga mesmo útil dentro de campo, recuperando bola, ganhando, fazendo bem a leitura, porque eu acho que o Fortaleza se preparou muito bem, assim, daquilo que o Bahia seria possível, em termos de envolvimento, de jogadas. Então, a questão tática se deve também aos jogadores funcionando dentro de campo, e o Tinga, para mim, fez um jogo muito bem quanto a isso. Felipe Jonathan foi também que jogou bem. Vai ficar como. Aliás, o Felipe. Vai ficar como jogou bem. Porque eu gostei de muitas bolas que ele recuperava essa bola
E ele tinha uma facilidade de soltar essa bola para o ataque, sabe? Ele tem muita qualidade de passe. Eu gosto isso muito do Felipe Jonathan. Acho que comparado ao Pacheco, ele tem essa qualidade melhor. Mas eu acho que era um problema seríssimo no começo da temporada, porque, né, o Escobar não conseguia ser estável, o Pacheco jogando muito mal, e eu acho que agora o Fortaleza, depois da recuperação do Pacheco e a chegada do Felipe Jonathan, começa a ter mais equilíbrio aí desses jogadores. Pedro Augusto, que para eu estou um pouquinho mais adiantado aí, mas Pedro Augusto eu vou colocar como razoável. Ajudou muito na recuperação de bola, brigou muito, assim, lutou muito, mas não tem aquele perfil de um jogador totalmente influente, não é um grande passador. Eu tenho gostado mais dele, viu, Minhoca? Eu tenho gostado mais de Pedro Augusto. Mas é um jogador, assim, mais operário, né? Assim, não dá para esperar dele o que Zé Wellison faz, o que Hércules faz, o próprio Martins e tal, assim, são jogadores tecnicamente melhores. Quando a bola vem para o Pedro Augusto, ele não consegue dar um passe com mais, né? O Zé não, o Zé vira jogadas. O Pedro Augusto já no final, ali no desespero, tentou virar uma bola pro Tinga, forçado ali. E aí é onde entra, né? Essa sensibilidade de um atleta que tecnicamente é mais abaixo. Mas eu não acho que ele fez uma partida ruim. Acho que ele foi bem útil mesmo nessa proposta de jogo que o Vojvoda estabeleceu. Para mim, ele conseguiu desempenhar o papel dele de maneira ok. Então fica aí no razoável. O Zé eu gostei muito dele no primeiro tempo. No segundo tempo eu senti que ele já não estava mais. Uma coisa que eu estava citando isso na rádio, o Fortaleza, como chegava ali, né, no próximo ao último terço, o Fortaleza... aquela coisa, se tivesse perdendo de 1-0, o Fortaleza estaria arriscando mais. E o Fortaleza ficou muito nessa coisa de mais um passe, mais um drible. E aí eu acho que às vezes ficou muito no preciosismo da criação da jogada ofensiva. E o Zé, eu acho que foi um jogador que deveria ter arriscado mais fora de área, ter um chute bom de fora da área. Não tentou tanto dessa maneira. Então eu acho que eu vou ficar com o razoável. Eu estava gostando do começo do jogo dele, mas depois eu acho que ele acabou sendo um pouco discreto, né? Martins aí já vai de maneira mais positiva. Eu acho que é um jogador que no início eu tinha muita desconfiança. Os primeiros jogos dele não eram bons, não eram bons mesmo. E ele, para mim, jogou muito bem, assim, jogou muito bem. Ele tem muita qualidade. A bola, quando vem, aquela bola, a bola tá viva, né? A bola tá no ar e tal. Ele tem uma qualidade de dominar a bola, de tocar de primeira pro companheiro, assim. Toda vez que o Bahia fazia uma pressão, ele tranquilizava. Acho que tecnicamente é porque assim sempre tem que ter um equilíbrio, né? Como time, mas somar ele, Rosseto, Zé Wellison, assim, fica um time bem técnico, assim, em termos de qualidade com a bola no pé. Hércules vai para razoável, para mim. Pode colocar aí o amarelo. Eu acho que o Hércules teve momentos bons, outros momentos não tão bons assim, mas sempre é um jogador muito voluntarioso. É a mesma coisa que eu falei do Zé, também tem a característica do chute fora da área, acho que só tentou um no primeiro tempo, mas faltou mais dele assim no chute de fora da área, mas fica com esse amarelo aí. Breno Lopes pode colocar o verde mais vivo. E aí eu acho que ele tem uma característica, e assim, deu para ver muito nessa jogada que o Cássio lembrou antes, né? Que o Gabriel Xavier, assim, ele estava sozinho ali no ataque, ele olha, ele reclama, ele pega a bola e vai para cima. Então, assim, ele é um jogador que tem se esforçado demais. É claro que ele vai ter que viver de gols. Mas ele tem tido uma entrega absurda. Para mim, foi o jogador que mais me chamou a atenção positivamente, porque tem tido uma determinação muito grande, assim, tanto pelo lado direito, houve um momento que o Vojvoda trocou de lado ali, ele conseguiu criar jogadas, como também pela esquerda. Para mim, foi o principal jogador do Fortaleza, jogou muito bem. Talvez se tivesse feito um gol aí, teria coroado a boa atuação dele em campo. Kaiser vai como razoável. O Kaiser é uma coisa que eu já tinha falado aqui no jogo passado, do jogo do Atlético Paranaense, que ele pressiona o adversário, ele chama falta, assim, ele dá para ver que o antigo Kaiser, o Kaiser da primeira passagem de Fortaleza, ele não estaria fazendo metade do que o Kaiser hoje faz. Claro que ele tem que viver de gol, mas ele está recebendo poucas bolas. Ele até chegou a fazer um gol, estava impedido, claramente, mas é um jogador que tem muita entrega. Claro, vai precisar ser mais efetivo, mas deu para ver. Ele errou pouquíssimos passos. Toda vez que a bola chegava nele, ele não era precipitado de
quer saber, eu vou chutar daqui. Não, ele dominava a bola, ele prendia, ele não permitia, às vezes, que o zagueiro adversário roubasse a bola, então ele protegia para soltar a bola para o companheiro. Acho que ele conseguiu segurar bem isso. Agora, claro, para o estilo de jogo onde Fortaleza mais tentava anular o Bahia, para ele realmente o jogo foi difícil. Talvez se fosse um jogo mais propositivo e que a bola chegasse mais vezes, ele pudesse ter tido a chance. E aí sim, talvez avaliar de maneira mais negativa. Mas eu acho que taticamente ele acabou sendo esse jogador ok aí durante o jogo. Os reservas, começando lá de trás, Machuca vai ter que levar esse vermelho, não dá para perder um gol como esse. E é um gol que acho até que ele tinha possibilidade de driblar ali facilmente o Marcos Felipe. Assim, Marcos Felipe não estava com aquele posicionamento agachado para tentar escolher um dos lados para tentar evitar um possível drible, né? Na verdade, eu acho que ele até meio já tinha... Enfim, ele fez aquele velho X, né? Que o goleiro de handebol faz, né? Meio que ele vai chutar, se chutar aqui, bate no meu corpo. E o Machuca fez uma péssima finalização, assim. Chutou em cima, né? Do Marcos Felipe. E foi um jogador caríssimo, e que tem problemas seríssimos de finalização. E aí, quando você olha o investimento para um jogador que não sabe finalizar, se torna muito caro, muito caro. Então, o Machuca vai como esse jogador também que foi danoso, né, para o resultado, porque foi a grande chance do Fortaleza para o empate. Pedro Rocha foi razoável, pode colocar razoável. Acho até que é difícil, porque olha que coisa, Fred. O Fortaleza perdeu, né? Moisés, Kervin, que foi para a seleção venezuelana. Dos 4 principais jogadores goleadores da equipe, 2 saíram, né? 2 não estão presentes nesse momento. E todos os outros, Pedro Rocha, Breno Lopes, Kaiser, enfim, Machuca, esses jogadores não estão conseguindo ter regularidade. E isso pode ser um problema para o Fortaleza. Nesse período, sem o Moisés, que deve levar mais umas semanas aí, né? A lesão dele parece que foi um pouco mais séria. O Marinho, tudo bem que não é um jogador, mas poderia estar ajudando. E ainda sem o Kevin, que é um jogador que tem uma boa finalização. Fortaleza, eu acho que vai penar aí o Machuca e o Pedro Rocha aí são 2 jogadores que têm essa dificuldade, mas o Pedro Rocha não foi tão nocivo como o Machuca, né? Assim, nesse sentido. A Pochettino entrou bem, pode colocar verde, um verdinho. Ele criou jogadas, né? Tentou de finalizar de fora da área. Foi um jogador que ainda está vivendo grande fase, né? No Fortaleza, tem sido um jogador importante. Lucero tentou um chute lá do meio de campo, né? Tentou fazer o gol lá que ele fez na Vila Belmiro ano passado, apesar da Vila Belmiro ter sido um pouquinho mais perto, né? Ele tentou isso no meio de campo, mas foi uma... E teve a falta que ele bateu, não conseguiu segurar tanto. Vou voltar razoável para o Lucero. Claro, né? Se faz o gol de falta, talvez ganhasse o verde, mas como não fez, então é amarelo. E o Pikachu, para fechar, gostei da entrada dele, não foi um jogador precipitado, vou colocar como jogou bem. Fazia tempo que o Pikachu, mesmo que em poucos minutos, poderia ser um não avaliado, mas esse pouco tempo que ele teve em campo, ele conseguiu ajudar, ele conseguiu ajudar nessa pressão que o Fortaleza imprimiu na reta final. Então fica aí os votos dos jogadores e vamos analisar o Vojvoda, né? Exatamente. Vojvoda para mim pode colocar bem o verde musgo, porque eu acho que a escolha dele para começar a partida foi uma leitura. Eu já tinha falado isso antes, né? Eu falei de manhã na rádio. O que o Vojvoda fez era o que eu faria. E eu acho que o que o Vojvoda fez foi a melhor maneira de tentar pontuar fora de casa, devido a essas ausências que o Fortaleza tinha, né? Porque você podia pensar, era para ter que começar com o Pikachu tá bem? Não tá bem. Para ter que começar com o Machuca tá bem? Não tá bem. Então, qual a melhor maneira? Vou preencher o meio de campo, vou tentar... Claro, ele poderia ter colocado o Lucero, mas o cara veio de 2 jogos, atuou os 90 minutos praticamente, então, queira ou não, você tem que administrar o Fortaleza, diferente do Bahia, né, que teve uma pausa aí de 10 dias sem jogar, aí tem que pensar um pouco também no que virá pela frente. Então, eu acho que o Vojvoda foi bem. Eu acho que só faltou um pouco de leitura mais rápida ali, um pouco depois, na hora do gol, né? Quando o Bahia já estava crescendo a partida. Ele até já tinha chamado ali, mas também, enfim, né? Seria uma nota melhor também. E caso o time tivesse também conseguido o objetivo pela estratégia que ele estabeleceu. Das medalhas, primeiro Breno Lopes, medalha de ouro. Martínez vai ficar com a prata
E vou colocar o Felipe Jonathan com a de bronze. Gostei muito da partida do Felipe Jonathan. É isso. Campos analisados. Cores equilibradas. O Bahia teve mais vermelhos. Mas esse do que verde do Fortaleza mostra o que foi a partida. Cara, é isso que eu ia dizer, Cássio. Cores equilibradas que mostram. Não tem resultadismo. O Fortaleza jogou bem. Mostra o peso do resultado para o Bahia. Porque o Bahia pegou um Fortaleza que jogou muito bem. Muito bem. Tá? Sobretudo na condição que estava, fora de casa, segurando alguns jogadores para o segundo tempo, né? Dosando força. Foi um Fortaleza mais desgastado, fez final do Copa do Nordeste, né? O Bahia jogou menos no período. Né? O Fortaleza jogou dois jogos aí, né? A mais nesse recorte recente. Na verdade, um jogo a mais, né? Porque o outro foi adiado. Mas é uma prova de que o time segue nessa curva positiva na temporada. Não é esse resultado, né, Minhoca, que mexe. Não é a primeira derrota da Série A. Claro que tem uma série de empates aí que se lamenta lá de trás. Mas o futebol jogado está se ajustando. Para mim, esse foi o jogo mais equilibrado do Fortaleza na temporada, em termos de impedir que o adversário prevalecesse, criasse suas chances e até mesmo, tendo o resultado adverso, criar possibilidades, entendeu? Sem deixar se perder tanto. Então, é claro que é um problema, né? Às vezes, quando você consegue fazer um jogo muito próximo assim, do ideal e não consegue transformar esse resultado. Mas eu acho que é um jogo onde o Fortaleza, acho que até mais do que foi do jogo do Atlético Paranaense. Foi um jogo onde ele conseguiu fazer algo parecido com o Atlético Paranaense, mas de maneira melhor.